profeta na minha vida, chamado pastor Vicente Matias Lourenço. Amém. E hoje estou aqui ministrando a palavra de Deus, é porque Deus colocou este profeta, esse santo homem de Deus, esse ungido, que hoje já dorme, descansa no Senhor, e por acreditar no ministério que Deus tinha em nossa vida, e acreditou e sempre nos incentivou e foi um exemplo de vida familiar, ministerial e espiritual. Que Deus abençoe toda a família Lourenço. Amém. Também fico feliz de ter aqui o Manassés, a minha prima Maristela, o Sidney, toda a minha família, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A Tati também ali, que é amiga da minha esposa, a cunhada, a sogra, melhor dizendo, do Júnior, porque é bem para ser irmã, nem muito parece, mas que Deus abençoe, viu, irmão? Fico feliz, porque estamos na casa de Deus. Amém. Glória a E Deus. não existe lugar melhor do que estar aqui na presença do Todo-Poderoso. Nós já sentimos aqui o mover do Espírito Santo trabalhando em nossos corações. Queridos, abram suas Bíblias nas páginas do Novo Testamento, no santo e precioso Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que escreveu o evangelista São Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Glória a Deus. que escreveu o evangelista São Lucas, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Quantos podem glorificar a Deus pela sua palavra? Por gentileza, tomem os vossos assentos. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, o Dr. Lucas é o único escritor gentil entre os 40 escritores da Bíblia Sagrada. Ele registra de maneira minuciosa e pormenorizada a biografia do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o Senhor Jesus, antes de adentrar em Cafarnaum, ele estava no Monte das Oliveiras ensinando. O mestre por excelência assentou-se no monte para ensinar, e era costume da época os mestres assentarem-se para ensinar.
o Senhor Jesus, o príncipe dos pregadores, proferiu um dos mais lindos, belos, graciosos e impactantes sermões da Bíblia Sagrada, conhecido como o Sermão da Montanha, a carta magna dos céus, a ética clara do reino de Deus, do seu ministério messiânico. Encerrando o seu sermão, ele adentra em Cafarnaum. Israel, nos tempos do Senhor Jesus, ele estava dividido em 5 regiões: Galileia, Judeia, Pereia, Samaria e Decápolis. Jesus, ele foi criado em Nazaré, sai de Nazaré e vai fixar a sua residência em Cafarnaum. Cafarnaum estava localizado a noroeste do mar da Galileia. Perto dessa cidade passava uma importante estrada, conhecida como a estrada Via Mar, porque era uma estrada comercial, e ali havia uma guarnição romana para proteger de contrabandistas e assaltantes. E foi nessa cidade que o Senhor Jesus estabeleceu o seu ministério messiânico. Cafarnaum, em um certo momento da história, entra no palco dos grandes eventos, porque Jesus começa a operar muitos e milhares de milagres. Eles foram alvejados pela graça de Deus, através do ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente, os moradores de Cafarnaum não trilharam pelo caminho do arrependimento, porque estavam incircuncisos de ouvidos e de coração. Não deram credibilidade no ministério messiânico do Senhor Jesus. Não creram que Ele era o Cristo, aquele que viria para libertar Israel do pecado, e rejeitaram a Jesus. E por causa dessa rejeição, os santos lábios do Senhor Jesus proferiu uma sentença contra essa cidade, porque eles não acreditaram na manifestação sobrenatural que o Senhor Jesus operara naquela cidade. Mas os mesmos lábios que proferiram essa sentença divina são os mesmos lábios que vai proferir publicamente a fé de um homem que admirou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando ouve dos lábios daquele centurião, quando disse: Senhor, basta uma palavra e o meu criado sarará, o Senhor Jesus olha para a multidão e diz: olha, eu vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei uma fé com a excelência da vida deste homem. Jesus olha para os filhos de Abraão. Jesus faz ali uma ressonância magnética na vida espiritual deles e diz: vocês precisam aprender a ter fé como este homem. O patriarca da nação de Israel, o progenitor, ele foi conhecido como o pai da fé. Aquele que foi chamado por Deus lá na região da Mesopotâmia, na terra de Ur dos Caldeus. E Deus o chamou de amigo, porque ele acreditou no único e no verdadeiro Deus. Mas Israel não acreditava no Filho de Deus. E Jesus chama a atenção, porque aquele homem, aquele cidadão romano, ele é um gentil. Ele é um goim. Goim no hebraico significa gentil. Gentil, o que é um gentil? Ele não é um judeu, ele não faz parte da linhagem de Abraão na área física. Aquele homem, ele trazia no seu DNA espiritual o conjunto de uma
uma vida romana. E os romanos, eles adoravam várias divindades. E o futuro espiritual desse homem estava na linha de risco. Mas Deus, que é grandíssimo em misericórdia, grandíssimo em bondade, grandíssimo em amor e em dignidade, Deus, na sua multiforme sabedoria, nas suas diversas formas de trabalhar, Ele sabe utilizar recursos para alcançar os corações dos pecadores. Foi assim comigo e com você. Nós fomos alvejados por esse amor. Se estamos aqui, é porque Deus trabalhou em nosso favor. Porque nós estávamos na linha de risco para ir para o inferno. Mas Deus nos amou de tal maneira, a Bíblia diz, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você está aqui hoje, é porque Jesus se manifestou sem carne, foi crucificado na cruz do Calvário, consumou a obra da nossa redenção, quando disse está consumado, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E através do seu sangue, nós fomos lavados e purificados do sangue do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia. Deus, na sua multiforme sabedoria, Ele permitiu que adentrasse na casa do centurião de Cafarnaum uma enfermidade que atingisse, permissão de Deus, o seu servo, a quem muito ele estimava, que ele tinha um relacionamento de amizade, de fraternidade, de carinho, e isso vindo dos romanos era difícil, porque os romanos tratavam os seus servos com desprezo, com desdém, mas aquele homem amava o seu servo. E quando aquele homem estava passando por uma enfermidade espiritual e física, porque no Evangelho que escreveu São Mateus, diz que aquele homem estava paralítico na cama e atormentado. Quando ele viu aquele homem naquela situação, o seu servo, ele ouviu falar de Jesus. Quando ele ouviu falar de Jesus, a fé provocou nele habilidades, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você está aqui é porque você ouviu a palavra de Deus. E a palavra de Deus produziu fé na sua vida. Quando ele ouviu falar de Jesus, a fé provocou nesse homem algumas habilidades. E esse homem foi alvejado pela graça do Senhor Jesus. O seu servo foi restaurado, curado, libertado e estava são para a honra e glória do nome do nosso Deus. Eu não sei o problema que você está passando. Se é problema familiar, se é problema espiritual, se é problema na vida financeira. Eu não sei o problema que você está passando aqui. Mas Deus permitiu isso na sua vida, porque Ele tem algo grande para realizar na sua família. Nada acontece por acaso. A Bíblia diz que tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Se alguma coisa está acontecendo com você, não se atemorize. Não fique atemorizado com essa situação que você está passando. Deus está trabalhando na sua vida, porque Deus quer realizar grandes coisas através de você. Amém. Você não pode se abater. Você não pode desanimar diante das circunstâncias que você está passando. Nós não podemos ser crentes de momentos. Nós temos que ser crentes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor.
Você não pode desanimar diante dessa circunstância que você está passando. Mas Deus permitiu isso, porque Ele está trabalhando na tua vida. Ele quer trabalhar em você através da sua fé. Que através da tua fé Ele vai agir e vai entrar com um milagre na tua casa. Mesmo que no momento você não veja alguma reação, que você não note algum sinal de melhora dentro da tua família, dentro da tua casa, mas Deus está trabalhando. Aonde os teus olhos não alcançam, os olhos de Deus alcançam. Aonde tua mão não vai, a mão de Deus vai, porque Ele é soberano, é Senhor e é eterno. E operando Ele, quem vai impedir de Ele agir na tua casa? Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nenhum dos pensamentos que Deus tem a respeito de você pode ser impedidos. Nem os demônios podem impedir a obra que Deus tem na tua vida. E Deus tem pensamentos de paz para você. Deus tem pensamentos de vitória. Deus tem pensamentos de prosperidade. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, porque nós pensamos no momento. Deus, Ele é eterno. Ele sabe o que é melhor para nós. Isso que aconteceu com você não é o teu final, é o começo de uma história de vitória. Deus tem grandes coisas para dar para você. Mas quais foram as habilidades que a fé provocou neste homem para que ele alcançasse o milagre de Deus? E essas habilidades, a fé em Cristo Jesus quer provocar na nossa vida cristã. A primeira habilidade que a fé provocou na vida desse homem e tem que estar na nossa vida é a percepção espiritual. A percepção espiritual, irmão, nos dá a capacidade de filtrar, depurar todos os vírus, as bactérias espirituais que queiram deficitar, diminuir a nossa imunidade espiritual em Cristo Jesus. A percepção espiritual, ela vai nos dirigir na obediência da palavra de Deus. Porque o inimigo, que ele quer roubar a tua fé, ele não quer que você obedeça a palavra. Mas quando você tem essa fé, a fé provoca essa habilidade que é a percepção espiritual, e você é dirigido pela palavra de Deus. A fé provocou nesse homem essa percepção espiritual, porque quando ele disse Senhor, quando ele falou Senhor, ele estava reconhecendo que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus estava no controle da situação, que Jesus poderia fazer um milagre na sua casa. Ele disse: Senhor, basta uma palavra para mudar o contexto da minha casa. Basta uma palavra para mudar o cenário de tragédia, de tristeza, de amargura, de dor, de sofrimento. Basta uma palavra, Senhor, que o contexto da história da minha casa muda. O Senhor não precisa fazer muitas coisas, não. Porque os religiosos da época queriam que Jesus fizesse muitas coisas para provar que ele era o Messias. Mas esse homem não, ele disse não. Só uma palavra, Senhor. Ele reconheceu, irmão, percebeu que Jesus tinha todo o poder para operar maravilhas dentro da casa dele. Ele sabia que Jesus Cristo poderia fazer algo extraordinário na vida do seu servo. Eu fiquei feliz quando a irmã dele contou aqui o testemunho, porque a alegria de uma mãe, irmão, não existe recompensa maior para os pais do que ver os seus filhos servindo ao Senhor.
Você não pode desistir do teu filho, do teu casamento, daquele projeto que Deus colocou na tua vida. Se a maré não está a favor de você, se o vento está ao contrário, mas sabe que Jesus está no teu barco conduzindo você. Ele vai operar um milagre na sua família. Não desista daquilo que Deus te deu, mesmo com lágrimas, com sofrimento, com dor, gemendo, mas vá firme, porque Deus tem grandes coisas para realizar através da tua vida. Não desanimes, não pare no meio da jornada. O Senhor vai operar esse milagre na tua casa. Tenha essa percepção. Não negue o que as pessoas estão falando de você. Perceba que Deus está contigo, que a palavra de Deus está na tua vida, e Deus vai operar grandemente na tua casa. E quando ele creu, ele disse: Senhor, eu estou debaixo de autoridade e tenho soldados debaixo do meu poder, sob o meu comando. E digo a esse: vai, ele vai. O outro vem, ele vem, faz isso, ele faz. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor tem controle de tudo. O que o Senhor disser vai acontecer. O que importa, meu querido irmão, é o que Deus pensa de você. Não importa o que os outros pensem de você. O que importa é que Deus acredita em você. Ele quer realizar um milagre através da tua vida. Ele vai operar grandes coisas dentro da tua vida, para a honra e para a glória de Deus. Olha o que é percepção espiritual. Jesus vem vindo pela praia lá da Galileia. Aí depois dele ministrar a sua palavra nas sinagogas da Judeia, ele vem vindo e a multidão vinha acompanhando Jesus, porque eles queriam ouvir Jesus falar. Eles se admiravam da profundidade das palavras de Jesus. E Jesus olha ali, então os pescadores que vieram da pescaria estavam lavando as suas redes e tinha 2 barcos. Jesus entra em um dos barcos e o proprietário desse barco era Simão, Pedro. Jesus disse para ele: afasta um pouco da margem, assenta-se e começa a ensinar. Começa a ensinar, e de repente ele fala para Pedro: Pedro, vá para as águas mais profundas, vá para o alto mar. Olha o que é a percepção espiritual quando você obedece a palavra de Deus. Quando Deus te dá a direção, que mostra o caminho, que orienta. Ele disse para Israel: esse é o caminho, andai nele. O melhor caminho é Jesus, querido. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente através dele que nós vamos ao Pai. O caminho é Jesus, que é a palavra de Deus. Quando Pedro disse: mas Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, pescamos a noite inteira, Senhor, e não pegamos nada. Chegamos agora de manhã, estamos exaustos, cansados, afadigados, mas sobre a tua palavra, Senhor, eu vou. Sabe, com toda a experiência e técnica que eles tinham, eles não conseguiram apanhar nada. Mas quando eles obedeceram a voz do Senhor Jesus, a direção que o Senhor Jesus deu para eles, a Bíblia diz que quando eles estavam no alto mar, lançaram as suas redes e pegaram muitos peixes, grandes peixes. Não era lambari, não era sardinha, não era manjubinha, não, eram grandes peixes, e eles não podiam segurar muito, porque iam a pique, viram os barcos ao lado, chamaram para ajudar, e o milagre de Deus aconteceu. Aleluia. Talvez você está passando por uma dificuldade e você não está vendo resultado nenhum.
Mas obedeça a voz de Deus. Vai para onde que Deus está te mandando ir. Não desobedeça e não saia da direção de Deus. Mas, Senhor, eu estou aqui há muito tempo, parece que não estou vendo nada, Senhor. Fique tranquilo. Não saia da posição que Deus te deu. Porque Deus tem algo maravilhoso. O milagre